Fala pessoal, professor Diego Pureza, seguindo aquela nossa série, onde a missão é fazer você aprender de verdade os assuntos aqui colocados. Hoje eu separei o tema do furto qualificado, que é um tema realmente riquíssimo em detalhes, porque o furto é um dos crimes que mais tem qualificadora e mais vem crescendo. Nós tivemos novidades legislativas recentemente, então eu vou ensiná-los como aprender de verdade as qualificadoras do crime de furto. Lembrando que nessa série tem material para vocês baixarem. Então o primeiro link na descrição, baixe o material dessa aula e detalhe, eu separei ao final algumas questões para vocês treinarem. Primeiro assistam a aula para vocês realmente aprenderem. E vão perceber que depois que aprenderem o que eu vou ensinar aqui, vocês vão acertar qualquer questão, independentemente da banca, qualquer banca sobre esse assunto. Lembrando que na última aula eu falei do furto privilegiado, que é um tema que vem caindo muito nos concursos. Então se você não assistiu ainda, acha no canal lá a aula e assiste também do furto privilegiado. Só que da qualificadora, para vocês entenderem bem, como é que funciona? Nós temos uma série de qualificadoras. Temos qualificadoras lá no artigo 155, no parágrafo 4º, no parágrafo 5º, no parágrafo 6º, no parágrafo 7º e por aí vai. Então nós temos várias qualificadoras. Então como que isso cai em concurso público? Cai de algumas formas. Primeiro, cara crachá. Ou seja, você precisa lembrar quais são as qualificadoras do furto, porque eles vão perguntar na questão. Assinale a alternativa que aponta corretamente uma hipótese de furto qualificado. Aí você tem que lembrar. E é importante porque às vezes a banca, ela flerta, ela fica comparando e fica misturando com causas de aumento de pena do furto. Um exemplo, o furto praticado durante um repouso noturno é causa de aumento de pena. E às vezes eles jogam lá no meio, você lembra que tá no furto, mas não lembra se é aumento de pena, se é qualificador e acaba confundindo. Então aqui eu vou falar só de qualificadora para ajudar na memorização de vocês. E antes de explicar uma a uma, vamos lembrar o que é uma qualificadora. Para facilitar a vida de vocês, pensem no seguinte. Todo crime simples, que está lá no caput, a forma simples do crime, artigo 155 do Código Penal, caput, lá vai estar pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, ponto. Esse patamar de 1 a 4 anos é a pena do crime comum. Então, toda vez que vocês, ao longo do crime, parágrafo 2º, 3º, 4º, enfim, aqui no caso do furto começa a partir do parágrafo 4º, as qualificadoras. Sempre que algum parágrafo você encontrar uma nova modalidade e tiver novas penas em patamares elevados, por exemplo, pena de reclusão de 2 a 8 anos, de 2 a 6 anos, ou seja, outros patamares de pena, é porque é uma qualificadora. Então, isso é a qualificadora, são hipóteses dentro da figura do crime que elevam os patamares, as balizas de pena mínima e máxima, ali é qualificadora. É diferente de aumento de pena. Aumento de pena você sempre vai encontrar frações. A pena aumenta de 1/3, dobro, metade, 1/6, isso é aumento de pena. Qualificadora, novas penas mínima e máxima. É isso, tá bom? Então vamos lá, vamos entender qualificadora por qualificadora e nós avançamos na nossa aula, tá? A primeira qualificadora aqui, galera, veja, tá no inciso 1º, diz o seguinte, a pena de reclusão, olha os novos patamares que eu noticiei pra vocês, a pena de reclusão de 2 a 8 anos de multa, se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Isso aqui é fundamental. Entender que tem um A craseado aqui, um A com acento grave, é fundamental. Olha só, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Vocês vão perceber que as qualificadoras vão trazer hipóteses de furto em que o criminoso ele foi mais agressivo ou que ele foi de alguma forma mais ousado. Então ele merece maior reprovação. E aqui no caso é o sujeito que vai furtar o seu patrimônio, só que para isso ele vai destruindo tudo que está na frente dele. Ele vai destruindo o obstáculo. Então o cara que vai furtar uma casa e arromba o portão, ele destruiu o obstáculo que é o portão. Destruiu o cadeado, é o obstáculo, é isso. Então ele vai quebrou a janela, quebrou a porta, arrombou a porta. Esse cara vai entrar nessa hipótese de qualificadora. Então veja só, eu falei pra vocês que uma das hipóteses que cai em concurso é o cara crachá, lembrar da hipótese. Mas há uma outra forma de cobrar o furto qualificado também, qualquer uma das qualificadoras. O examinador vai contar uma historinha pra vocês. E nessa historinha vocês vão ter que encaixar a historinha com alguma modalidade de furto qualificado. E a historinha clássica é essa, é o sujeito que destrói o portão pra furtar algum bem dentro da casa. Só tomem cuidado, que eu vou falar agora é tranquilo na jurisprudência. Para ser furto qualificado, eu preciso destruir o obstáculo. Porque se eu destruir a coisa em si, aí não há qualificadora. Como assim? Imagina que eu quero furtar um carro. E eu quebro o vidro do carro, puxo o pino, entro, faço ligação direta e vou embora. Perceba que eu destruí o próprio bem em si, o bem furtado. Nesse caso, não tem essa qualificadora do rompimento de obstáculo. Porque eu não rompi o obstáculo propriamente. Eu destruí a própria coisa, eu deteriorei a própria coisa. Então, por uma questão de interpretação literal da lei, não terá qualificadora nesse exemplo que eu passei para vocês agora, tá bom?
Tranquilos? Vamos agora para mais uma hipótese. Com abuso de confiança. Aqui tem várias hipóteses dentro do inciso segundo. Vamos começar com essa, com abuso de confiança. Olha, para ter o abuso de confiança no furto, é necessário que o criminoso tenha sobre ele depositado algo a mais. Não basta, por exemplo, o mero vínculo empregatício. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei num cartório em que no meu primeiro ano eu tinha acesso aos locais que qualquer outro funcionário teria. Então, eu era funcionário, tinha um vínculo empregatício, mas o fato de eu ter um vínculo empregatício não me dava nada a mais, nenhum acesso a mais em relação de confiança do que os demais. Então, se eu praticasse um furto ali, provavelmente seria um furto comum. Agora, quando eu fui pro segundo ano que eu trabalhava lá, eu comecei a ter acesso a locais privilegiados. Eu comecei a trabalhar no atendimento ao público, que eu tinha acesso ao caixa, a dinheiro, a documentos importantes. Opa, é diferente, porque a partir daquele momento foi depositada uma confiança a mais. Se eu, por exemplo, furtasse um dinheiro daquele caixa, eu responderia por furto qualificado com abuso de confiança. Então, para incidir a qualificadora abuso de confiança, é necessário um algo a mais, algo depositado sobre a confiança ali do criminoso. Exemplo, um chefe que deixa a chave da empresa na mão do funcionário. É isso. Ele, com a chave, ele vai até o local lá, acessa e furta alguns bens. Esse é o abuso de confiança. Temos também o mediante fraude. Esse mediante fraude, ele tem uma pegadinha clássica para compará-lo com o estelionato. O que é o furto mediante fraude? É o furto onde o criminoso ele aplica algum tipo de enganação para desproteger o bem, para a vítima desvigiar o seu patrimônio. Então, eu vou dar um exemplo simples. Sabe aqueles mágicos de rua? Imagina que o mágico ele é um criminoso. Então ele pede pra você colocar a carteira na mesa, ele começa a te confundir, ele começa a te enganar para você olhar para outros lados, ele vai lá e furta o dinheiro que tá na sua carteira, você nem percebe. E às vezes ele até coloca um dinheiro falso ali. Então ele mediante alguma enganação, algum artifício, ele usa esse artifício para desvigiar a proteção da vítima e subtrair o bem. Qual que é a diferença do furto mediante fraude com o estelionato? A diferença está na origem da posse do bem. Porque, veja, no furto mediante fraude, vou repetir, o criminoso, ele usa de enganação para a vítima desproteger o bem, ele vai lá e subtrai. Já no estelionato é diferente. O estelionato há uma relação bilateral entre criminoso e vítima. No estelionato, o criminoso ele usa de fraude, ele usa de enganação para que a vítima, uma vez enganada, entregue o bem. Então a vítima acha que está conversando com uma pessoa ali honesta, está entregando o bem, depositando na confiança, quando na verdade está sendo enganada. Por isso que o verbo no estelionato é obter. Eu estou obtendo o que a vítima está me entregando. Já no furto é subtrair. Eu estou pegando com as próprias mãos. É isso. Então, muito cuidado com esse tipo de diferença para não cair em pegadinha de concurso. Temos também o escalada. E para incidir a qualificadora da escalada, basta que seja algo anormal, algo acima da média. Então, por exemplo, eu vou furtar a casa de um vizinho e eu coloco uma escada de 2,5 metros para subir pela janela. Aí é algo anormal, ninguém faz isso no dia a dia, ficar subindo janela pela escada. Porque se for uma mureta de 0,5 metro ali que você só dá um pulinho fácil, aí não chega a ser escalada. Tem que ser algo acima da média. E um detalhe muito interessante, a doutrina e a jurisprudência são pacíficas em admitirem o furto mediante subsolo como escalada, como equiparação à escalada. Seria uma interpretação extensiva aqui, não é uma analogia em Malam Partem não, tá? Então, aqui, mediante subsolo. Vou dar um exemplo para vocês. Você lembra aquele roubo, não foi bem um roubo, né? Foi um furto, mas chamam de assalto ao Banco Central, em que a galera alugou, os criminosos alugaram um imóvel perto do banco e foram cavando até chegar no cofre? Esse seria uma hipótese aqui de furto mediante escalada pelo subsolo, tá? Temos também o furto mediante destreza. A destreza, galera, basta ser uma habilidade acima da média. Uma habilidade acima da média que uma pessoa comum não faria para praticar o furto já seria que a destreza. O melhor e exemplo clássico, que é o que realmente cai em concurso público, é o famoso punguista. E cai com essa expressão, punguista. Quem que é o punguista? É o batedor de carteira, o mão leve, mão de veludo. É aquele cara que passa a mão no seu bolso, na bolsa, e você nem percebe que levou sua carteira, levou seus pertences. Então ele tem uma habilidade acima da média, já é enquadrada aqui como furto mediante destreza, tá bom? Temos uma outra qualificadora que é o furto com emprego de chave falsa. Aqui qualquer objeto que na prática funcione como uma chave, clipe de papel, grampo de cabelo e tudo mais, já vai entrar nessa qualificadora. Perceba que o emprego de chave falsa, ele também é algo que está acima da média. Não é qualquer pessoa que conseguiria fazer isso. Abrir uma porta ali com clipe de papel e tudo mais. Então é quase que uma destreza misturada ali com ultrapassar um obstáculo à subtração da coisa. É mais ou menos por ali. Então o emprego de qualquer objeto que funcione como chave na prática já vai qualificar. Esse outro é interessante, ó, mediante concurso de 2 ou mais, e olha a palavra que o examinador usou, pessoas. Isso é importante. Pelo seguinte,
Quando nós falamos em concurso de crime, em concurso de pessoas, por exemplo, nós estamos falando de pluralidade de agentes para praticar um crime. Então, se eu pratico um furto com 2 ou mais pessoas, é óbvio que a chance de dar certo é maior. Se eu vou furtar sozinho, tem um risco maior pra mim. Se eu vou furtar com algum parceiro, algum comparsa ali, a chance de dar certo pro criminoso é maior. Então merece maior reprovação realmente. Mas perceba que o legislador usou a expressão pessoas e não usou a expressão criminosos. Por que isso é importante? Porque aqui, para fins de aplicação dessa qualificadora, nós consideramos menores de idade. Então vou dar um exemplo. Imagina que eu, Diego, junto com um adolescente de 16 anos, vamos furtar uma casa. Aí depois a polícia chega, eu sou preso em flagrante, aí na delegacia poderia falar o seguinte, falou, olha, não pode aplicar ali a qualificadora de concurso de pessoas, porque ele é menor de idade, ele é inimputável, ele não conta. Não, peraí. Mas ele ajudou efetivamente no furto? Sim. Houve ali uma chance maior de sucesso por ter mais uma pessoa? Sim. Adolescente é pessoa? Sim. Então perceba que o legislador não exigiu um criminoso no sentido técnico da palavra. Basta ser uma pessoa. Aquele menor vai responder por ato infracional. Mas eu, Diego, que acabei me servindo daquele sujeito para me ajudar, para me auxiliar no crime, eu vou ter sobre minha pena a qualificadora do concurso de pessoas, tá bom? Então é basicamente isso. Essas qualificadoras que eu passei para vocês agora são as qualificadoras clássicas. Elas estão no Código Penal há décadas ali e sempre foram cobradas em concurso público. A partir de agora, eu vou explorar com vocês as qualificadoras novas, aquelas que surgiram ao longo do tempo, aquelas mais recentes e que estão caindo mais em concurso público, começando com a qualificadora do parágrafo 4º A. Perceba, é da Lei 13.654 de 2018 e a pena é bem maior. Ó. A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa se houver, olha a expressão, emprego, ou seja, o uso efetivo de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Explosão. Exemplo clássico é o furto de caixa eletrônico mediante explosivo. Você vai lá numa agência bancária que tá fechada, não tem pessoas não, tá? Porque se tiver violência ou grave ameaça a pessoas, aí já é o roubo majorado, que tem uma modalidade igualzinha lá no roubo. Aqui não. Imagina uma agência que tá fechada, chega lá o criminoso, aciona uma dinamite, explode e a explosão gera um perigo comum, porque quem tiver ao redor pode ser ali atingido. Então explode, pega o dinheiro e vai embora. Esse é o furto do parágrafo 4º A. Não tem segredo, é o emprego de explosivo ou artefato análogo, ou seja, pode não ser uma dinamite, mas pode ser algum artefato improvisado, alguma bomba caseira que tenha o mesmo efeito, vai incidir a mesma qualificadora, tá bom? Beleza? Ó, a próxima qualificadora, ela é interessante. A próxima qualificadora surgiu em 2021 e essa vai despencar nos próximos concursos, porque essa é uma qualificadora moderna e ela vem acompanhada também de uma causa de aumento de pena que eu já vou explicar para vocês, tá bom? Qual é essa qualificadora moderna aí? Na verdade, ela vai pegar o furto mediante fraude. Lembra do furto mediante fraude? Que é o furto mediante enganação? Só que agora vai ser o furto mediante fraude praticado virtualmente. Estava demorando para ter uma qualificadora como essa. Olha essa qualificadora, galera. Pena de reclusão de 4 a 8 anos e multa. Aí vem. Se o furto é mediante fraude, então aqui, ó, mediante enganação, já aprendemos a base do furto mediante fraude. Cometido, aí vem o primeiro requisito, por meio de dispositivo eletrônico ou informático, conectado ou não à internet, ó, conectado ou não à rede de computadores, com ou sem violação de mecanismo de segurança, ou seja, você pode ter invadido o computador de uma pessoa ou simplesmente entrado com uma suposta autorização, já vou dar um exemplo, ou com a utilização de programa malicioso, aqueles programas que você consegue controlar à distância o computador de outra pessoa, ou por qualquer outro meio fraudulento análogo. Qual que é a ideia? Aqui, só por essas hipóteses exemplificativas, vocês percebam que no final do dispositivo o legislador coloca várias hipóteses possíveis para praticar esse tipo de furto. Então, só com base nessas hipóteses, o que o legislador está falando é o seguinte: se você, mediante algum dispositivo eletrônico ou informático, invade ou adentra, vou te explicar qual é a diferença, em um dispositivo de uma outra pessoa e ali furta, por exemplo, algo que tenha valor econômico, algo que tenha valor patrimonial, um contrato, o material, imagina que invadiram o meu computador e furtaram os meus PDFs que eu uso, que eu vendo, que eu trabalho com isso. Pô, tem um valor econômico, tem um valor patrimonial. Aqui é um furto mediante fraude dessa hipótese do parágrafo 4º B. E aqui a gente fala muito que não é só mediante a invasão, porque tem casos que o sujeito ganha acesso da vítima. A vítima tá precisando de uma manutenção no computador, passa o acesso a um técnico que está à distância, esse técnico, em algum momento de descuido da vítima, aproveita e furta alguns arquivos por ali. Dá na mesma, é furto mediante fraude, aqui no caso do parágrafo
4º B. Tá bom? Tranquilos? Ainda tem aqui o parágrafo 4º C. O 4º C, também com a mesma lei nova, esse parágrafo ele vem para trazer as causas de aumento de pena desse furto mediante fraude por dispositivo eletrônico ou informático, que diz o seguinte: a pena prevista no parágrafo 4º B deste artigo, ou seja, só para essa modalidade, considerada a relevância do estado gravoso, aumenta-se de 1/3 ou 2/3. Se o crime é praticado mediante a utilização de servidor público mantido fora do território nacional. Por quê? Porque se você está usando algum servidor fora do território, fora do Brasil, para praticar o seu crime, é uma forma de dificultar o alcance da justiça brasileira. Então isso merece maior reprovação. Você está se blindando a partir de outro país para não ser alcançado pela justiça. E 2, aumenta-se de 1/3 ao dobro se o crime é praticado contra idoso, vamos lembrar, idoso, pessoa com idade igual ou maior a 60 anos, ou vulnerável. Lembrando que os vulneráveis são menores de 14 anos, pessoa que por qualquer causa transitória não possa exprimir sua vontade, então uma pessoa dopada, uma pessoa que está ali, que está numa mesa de cirurgia, está em coma, uma causa transitória. Ou então, pessoa que por alguma deficiência, alguma debilidade mental também não tem a capacidade de manifestar sua vontade. Essa pessoa é uma causa permanente, ela também vai ser considerada vulnerável à luz da legislação. Essas qualificadoras que eu passei para vocês são as mais importantes, são as mais cobradas. Tem outras também do furto. Tem a qualificadora do furto, vamos lá, aquela que você subtrai, é o parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Veículo automotor, só que vamos lá, furtei carro, furtei ônibus, furtei caminhão. Essa, para incidir a qualificadora, você precisa ultrapassar a divisa entre estados ou a fronteira entre países. Então, furtei um carro e saí da minha cidade para a cidade vizinha, não qualificou. Furtei um carro e saí de São Paulo para o Rio de Janeiro, qualificou. Furtei um carro e saí do Brasil para o Paraguai, qualificou. Então, eu tenho que ultrapassar. Não é o limite entre municípios, é a divisa entre estados ou a fronteira entre países. Aí qualifica. Tem também a qualificadora de semovente, que é o famoso abigeato, furto de animais. Então, se você subtrai animais domesticáveis ou de produção, como por exemplo gado, cavalo, porco, suínos, caprinos e por aí vai, ainda que abatido e dividido em partes no local da subtração, matei o animal na fazenda, cortei para facilitar o transporte, ainda assim, furto qualificado, que é o furto de semovente, também chamado, repito, de abigeato. Essa expressão cai muito em prova oral. Abigeato, furto de semovente. E tem uma outra hipótese de furto qualificado, que é o furto de explosivos. Nós vimos lá o parágrafo 4º, o 4º A, perdão. O 4º A é aquele que eu emprego o explosivo para furtar. Explodiu o caixa eletrônico explodiu, eu vou e pego bem. Eu usei o explosivo para furtar. Furto qualificado. Agora também é qualificado se eu furtar o explosivo em si. Furtei dinamite, furtei artefatos análogos ao efeito de uma explosão ali, ao efeito de uma bomba, também vai ser furto qualificado, porque a ideia é antecipar esses criminosos que vão no futuro explodir ali caixas eletrônicos. Só que esses 3 furtos qualificados que eu resumi agora no final, que é o parágrafo 5º, parágrafo 7º B aí também, esses parágrafos mais adiante, parágrafo 6º, são qualificadores que por mais que tenham surgido recentemente, quase não caem em concurso público, tá? Mas olha, repito, baixem o material, porque agora vocês estão prontos para acertar qualquer questão sobre furto qualificado. Eu separei algumas questões, inclusive questões recentes, para vocês testarem o conhecimento, e eu tenho certeza que com essa aula vocês vão acertar. Baixe o material e detalhe. Ah, Diego, gostei, entendi a sua aula, facilitou em poucos minutos, entendi, mas eu preciso de mais, porque eu tenho, para passar na Polícia Civil, eu preciso de português, informática, penal, criminologia, processo penal. Então, para você que quer ser meu aluno e quer aprender de uma forma descomplicada, direto ao ponto, sem frescura, sem enrolação, ganhar tempo, né? E não só decorar artigo de lei, memorizar e aprender aquilo que efetivamente estudou, eu vou deixar na descrição o link do Academia DP, que é o nosso novo projeto aí que vai trabalhar com muitos cursos personalizados, cargo a cargo da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Então, link na descrição, faça parte da nossa turma para ter esse diferencial, para aprender sem enrolação, sem linguagem complicada e sem demora na hora da sua aula, beleza? Galera, grande abraço, bom estudo a todos e até a próxima.